Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira parte de Crime e Castigo de Dostoiévski. Eu vou usar minhas anotações, tá? Pra gente conversar um pouquinho, então se eu der uma olhadinha aqui pro lado ou para baixo é porque eu estou verificando algumas coisas que eu anotei, porque faz tempo que eu comecei a ler a terceira parte, ainda bem que eu tenho coisas anotadas, porque senão algumas a gente acaba não lembrando em detalhes, não é mesmo? Eu vou dividir esse vídeo da seguinte forma: a gente fala um pouquinho sobre o que aconteceu de fato, um resumo, né, dos acontecimentos da terceira parte, e na sequência já entramos com alguns comentários um pouquinho sobre a literatura de Dostoiévski nesse livro em particular. Lembrando onde paramos ali no final da segunda parte, estavam a mãe e a irmã de Raskolnikov na casa, não dá pra chamar de casa, né? Um quartinho, um cubículo dele. E no início já da terceira parte, Raskolnikov então pede para a mãe e para a irmã voltarem mais tarde, né? Ele estava ainda se recuperando ali das questões de doença, né, que ele teve. Mas elas existem, né? Razumiki, então, ela tranquiliza-as, dizendo que ele vai acompanhá-las até a casa, o quarto onde elas estão ficando, e depois ele retorna com notícias de Raskolnikov. Raskolnikov diz à irmã que não aceita que ela se case com Luzhin. A irmã diz que isso não tem cabimento nenhum, mas antes que isso vire uma discussão, a mãe os convence a deixar esse assunto para depois. Razumiki insiste, então, e acaba convencendo as duas mulheres a deixarem Raskolnikov quieto, descansando, e irem dormir no quarto alugado para elas por Luzhin. Zosimov, então, depois de ver Raskolnikov, ele acompanha Razumiki até o quarto das duas mulheres para tranquilizá-las. Depois de trazer essas notícias, então, tanto Zosimov quanto Razumiki, eles voltam para onde estava Raskolnikov, no quarto dele, e nesse caminho Zosimov faz um elogio a Dunya, chama ela de gostosa, e isso deixa Razumiki enfurecido. Razumiki então tenta convencer o médico a flertar com a dona do quarto que está alugado para Raskolnikov. Resumindo então no nosso capítulo 1. É importante frisar aqui que nesse primeiro capítulo, Razumiki está visivelmente bêbado. Então ele fala muita bobagem, fala coisa demais, se exalta em alguns momentos, e isso ele vai trazer ali no capítulo 2, de novo com arrependimento, né? No dia seguinte, o capítulo 2, então, inicia com Razumiki bastante envergonhado, arrependido mesmo do seu comportamento, bêbado, né, no dia anterior. Ele então se acha indigno de gostar de Dunya por causa dessa atitude dele. Razumiki então volta ao apartamento das duas mulheres, né, da mãe de Raskolnikov, a Pulcheria, e de Dunya, irmã de Raskolnikov. Razumiki fala com Pulcheria sobre o filho, sobre Raskolnikov. Ele diz que Raskolnikov é uma pessoa que não demonstra seus sentimentos. A mãe lê o bilhete recebido de Luzhin, que diz que irá ver Dunya, mas que não quer saber de Raskolnikov presente, dizendo que este o tratou muito mal. Dunya, no entanto, decide que eles devem sim se encontrar. Raskolnikov e Luzhin devem sim se encontrar até para se resolverem. Na sequência, então, no capítulo 3, tanto Pulcheria e Dunya chegam na casa de Raskolnikov. Pulcheria, inclusive, tinha medo desse reencontro com o filho, até por causa de como foi os encontros anteriores. Contudo, eles encontram Raskolnikov bem indiferente ao chegar na casa dele. Ele cheio de formalidades, pedindo desculpas a todos. Ele pede desculpas à mãe por ter dado todo o dinheiro que ela havia arrumado. Lembrando ali que na parte 2 ele dá todo o dinheiro que a mãe tinha conseguido, até com muito esforço, para o filho. Ele dá esse dinheiro para ajudar no enterro de Marmeladov. Ao longo dessa conversa toda, a irmã ali, Dunya, ela acha esse comportamento de Raskolnikov muito esquisito. Até que eles finalmente entram no assunto proibido, ali, falar sobre o casamento de Dunya com Luzhin. Os irmãos, então, Dunya e Raskolnikov, eles discutem novamente, e Raskolnikov reafirma que ele já tinha dito antes, que ele não quer saber desse casamento. Ele fala ainda assim, que sou eu ou ele. Mas depois dessa discussão, ou no meio dessa discussão, Raskolnikov sente uma tontura e ele muda completamente de comportamento, é até meio esquisito mesmo. Ele acaba falando,
quer saber? Você quer casar? Então que você case. E aí que a Pulcheria mostra o bilhete de Luzhin para o Raskolnikov. Mesmo lendo o bilhete, ele já estando com esse comportamento um pouco diferente ali, depois da tontura, Raskolnikov se mostra então completamente indiferente a esse bilhete. Ele apenas critica a escrita de Luzhin, né, que ele escreve mal, fala um pouco sobre a escrita jurídica ali, o tom jurídico presente nessa escrita. E no fim ali do capítulo 3, Dunia então diz para Raskolnikov, para o irmão, que é para ele estar sim nesse encontro com Luzhin. E mais, Dunia também chama Razumikin para estar presente. Tem nisso então o capítulo 4, que é uma continuação direta ali do capítulo 3, ainda na casa do Raskolnikov. E a Sofia, ou Sônia, vou chamar de Sônia, que é até mais fácil pra gente, né? A gente conhece esse nome, né? Então ali a Sofia, ou Sônia, ela chega no quarto do Raskolnikov para chamá-lo, convidá-lo para a missa de corpo presente do pai, né, Marmeladov. A Sônia até é muito bem recebida ali por todos, tudo bem tranquilo, mas Pulcheria e Dunia pedem licença, elas estão indo embora. Quando ela sai então ali no caminho, as duas mulheres elas conversam sobre Sônia. A mãe então, Pulcheria, ela diz que tem alguma coisa ali que a perturba sobre a Sônia, e ela lembra muito bem das coisas que Luzhin falou sobre a Sônia, porque nessa carta, nesse bilhete de Luzhin, ele menciona esse fato do atropelamento de Marmeladov, da questão de Raskolnikov ter doado todo o dinheiro, né, pro enterro do homem, e ele não fala muito bem ali de Sônia nessa carta. Agora o que é interessante é que Dunia, ao ouvir a mãe falando sobre Sônia, ela defende Sônia. Ela diz que a gente não pode confiar no que está escrito, né? Porque pode se escrever qualquer coisa. Corta ali então pro quarto de Raskolnikov, eu falando como se fosse um filme. E Raskolnikov ele comenta ali com Razumikin que ele está preocupado com os penhores dele que ele tinha deixado ali na casa da velha que foi assassinada, né? Então, sobretudo o relógio de prata que era do pai. Ele está muito preocupado com o que a mãe ia pensar se ele não estivesse em posse desse relógio. Nisso, Razumikin ele sugere irem à delegacia para falar com Porfiri, né, sobre os itens penhorados. É aí então que os dois saem e vão à casa de Porfiri no capítulo 5. Depois da Sônia sair, né, ainda no capítulo 4. No capítulo 5, os dois saem e vão à casa de Porfiri. E esse capítulo aqui é importantíssimo aqui na terceira parte. Ouso dizer, inclusive, que em todo o livro. Então esse capítulo 5 ele começa com Razumikin e Raskolnikov indo à casa de Porfiri, né? Quando eles chegam lá, eles encontram não só Porfiri, mas Zamiotov, que já foi apresentado nas partes anteriores. E Porfiri os recebe e Raskolnikov começa então a falar, e ele fala demais, inclusive, sobre os bens penhorados, o que é um pouquinho estranho, né? Porque a conversa ali começa de uma forma, Porfiri fala para ele preencher, escrever uma carta ali, um requerimento formal na delegacia depois, mas ele vai puxando o assunto por algum motivo e a gente não entende exatamente por quê. Então, no desenrolar dessa conversa, o Raskolnikov ele desconfia se Porfiri sabe ou não sobre a autoria do crime. Raskolnikov passa todo o tempo tentando falar as palavras certas para que Porfiri não se desconfie. Então a gente vê ele todo preocupado com o diálogo, meio que encenando até a pessoa que ele é ali ao longo dessa conversa na casa de Porfiri. O assunto então ele entra em um artigo que Raskolnikov havia escrito um tempo atrás e que Porfiri leu. E nesse artigo Raskolnikov ele diz que um crime deixa o criminoso doente. O que é muito estranho e muito interessante, porque Raskolnikov tinha acabado de se recuperar de uma doença que veio ali fulminante, ali meio que do nada, né? E ele também fala nesse artigo, Raskolnikov nesse artigo diz, né, que um homem extraordinário teria também o direito de cometer crimes. Então, resumindo ali de forma muito por cima as ideias principais desse artigo. Aí então, uma discussão sobre as ideias desse artigo. Né? Porfiri discute junto, mas os outros presentes, a Zamiotov e o Razumikin, eles também entram nessa discussão. No fim da conversa, então, Porfiri ele pergunta a Raskolnikov se quando ele esteve na casa de Aliana Ivanovna, a mulher assassinada, né, se ele tinha visto os pintores. Ao que Raskolnikov então percebe que era uma armadilha, né? Porque no dia em que ele falou com a Aliona sobre os penhores foi 3 dias antes do crime e os pintores não estavam lá. Mas como ele percebe isso, ele responde da maneira apropriada. E assim, fica no ar ao longo desse capítulo a dúvida. Porfiri suspeita de Raskolnikov, sim ou não? Continua então no capítulo 6. Assim que os dois, Razumikin e Raskolnikov, saem da casa de Porfiri, eles conversam então sobre
essa pergunta que Porfírio fez a Raskolnikov. Então eles falam sobre as intenções de Porfírio ao perguntar sobre os pintores. Nisso os dois estavam indo para o quarto de Pulcheria e Dunia, e do nada Raskolnikov tem uma reação e diz: não, primeiro eu preciso ir lá em casa. Se despede então de Razumikin e vai em direção à sua casa. Ele volta para o seu quarto, chega no quarto, ele tranca a porta, que é muito importante, e ele começa a vasculhar o quarto inteiro, procurando detalhes que o pudessem incriminar. Porque depois dessa desconfiança de Porfírio, ele meio que talvez tenha certeza, ou quase certeza, de que Porfírio pelo menos desconfie de alguma coisa. Então ele procura nas frestas se não caiu um papelzinho, alguma coisinha ali no quarto, que pudesse ser encontrado pela polícia, né? E que pudesse de fato provar com evidências fortes de que ele foi o assassino da mulher lá, da Liana. E ele procura e não encontra nada. Raskolnikov então ele sai do quarto, vai ali na frente do prédio, né? O zelador aponta para ele então um homem que estava procurando ele, um burguesinho, como está traduzido aqui no livro. Será que está saindo áudio aqui no fundo? Não sei. Raskolnikov então ele sai do quarto, ele vai ali na entrada do prédio, né? Onde ele mora ali da casa, e o zelador ele aponta para um homem, um burguesinho que tinha acabado de sair de lá, ele estava procurando Raskolnikov. Então esse homem chama Raskolnikov de assassino, com todas as letras. Assassino, tu és assassino. Raskolnikov ele vai atrás do homem, mas nessa perseguição, não é bem uma perseguição, mas nesse ir atrás do cara, ele sente uma fraqueza nas pernas, ele fica todo nervoso, né, frio nas costas. A gente vê uma reação ali física, talvez por terem chamado ele de assassino, ele sabia que talvez alguém saiba disso. Pelo jeito talvez saiba mesmo, né? Então ele resolve voltar para o cubículo onde ele mora, e ele tem uma espécie de... ele deita, né? Ele tem uma reação estranha ali, fica em pé uns 10 minutos, depois ele deita, senta ali no sofá pensando no nada, depois ele deita e finalmente ele dorme, e nisso que ele dorme ele tem um pesadelo. Ele sonha então que ele está assassinando novamente ali a velha, a Liona, que não morre e que fica rindo da cara dele. Ele acorda então desse sonho / pesadelo e tem um cara olhando para ele ali, um cara que ele não conhece, um desconhecido, que no finalzinho se apresenta. Ele diz que ele é Arkady Ivanovich Svidrigailov. Gente, eu sou péssimo com esses nomes, vocês sabem disso, já falei isso nos outros vídeos, né? E temos aqui o nosso final do capítulo 6 e da parte 3. Essa terceira parte, então, sim, mostra muito importante para o desenrolar da história. E temos muitas observações que podem ser feitas a partir daí. Logo no capítulo 1, eu deixei anotado um texto bastante interessante nessa edição aqui da Martin Claret, na página 226. E aqui a gente tem Razumikin gritando, dizendo o seguinte: a senhora pensa o quê? Gritava Razumikin, elevando cada vez mais o tom. A senhora pensa que eu apoio as mentiras deles? Bobagem, eu gosto de ouvir lorotas. Mentir é o único privilégio humano perante todos os organismos. Mentindo é que se chega à verdade. Sou homem porque estou mentindo. Ainda não atingimos nenhuma verdade sem termos mentido umas 14, ou sabe-se lá, 114 vezes. E isso é de certa forma honroso, porém nem mentir de nosso jeito sabemos. Ele continua aqui falando sobre essa questão da mentira, né? Bêbado ali, sem limites, mas eu gosto de como ele traz essa questão da mentira. E depois é interessante que no capítulo 2 ele vai se arrepender completamente desse comportamento dele. Ele toma um banho, ele vem mais arrumado no capítulo 2 e a gente percebe essa culpa cristã. O pensamento cristão, inclusive, está muito permeado aqui nesse livro, que é natural, né? A gente está falando de Dostoiévski aqui, mas existe essa questão da limpeza para ver se isso tudo vai embora, né? No capítulo 2 fica muito evidente. Ainda no capítulo 1, temos então esse diálogo conflituoso de Raskolnikov com sua mãe, né? Ele usa um tom de ameaça com a irmã e ele diz que é ele ou a irmã quando ele está falando ali sobre o casamento dela com Luzhin. Então isso aqui é interessante porque mesmo Raskolnikov tendo assassinado uma pessoa, ele ainda se julga no direito de dizer que Luzhin não é uma pessoa digna, moralmente correta, né? Ele se coloca de certa forma, Raskolnikov se coloca de certa forma superior moralmente com relação a Luzhin. O que não deixa de ser uma ambivalência ali, né? uma ambiguidade, porque ele mesmo não tem moral para falar isso, sendo que ele assassinou uma pessoa. Então ali no capítulo 5 a gente entende que talvez
Raskolnikov se julgue essa pessoa superior que tem direito de cometer crimes. Então, por isso que talvez no capítulo 1 ele tenha essa postura moralmente superior com relação a Luzhin, proibido a irmã de casar com ele, tendo ali um conflito ali com a mãe e com a irmã nesse primeiro capítulo. A gente também tem uma certa mudança de foco narrativo nesse primeiro capítulo, porque Razumikin ganha foco a partir daí. Então a gente tem Razumikin talvez até como um personagem narrador, não sei, mas entendemos que ele começa a ganhar foco aqui nessa terceira parte. O Razumikin bêbado, falando bobagem, ele demonstra uma certa ética cristã. Ele é um personagem muito transparente aqui na história, diferente do Raskolnikov, que não é nada transparente e bastante dissimulado muitas vezes, que é inclusive que a gente vê aqui no capítulo 3, quando a mãe e a irmã vão finalmente se encontrar novamente com o Raskolnikov, depois de ele ter dormido, descansado e tudo mais. Voltando aqui para o capítulo 2, uma questão interessante está na página 239, quando Razumikin ele fala sobre Raskolnikov, ele descreve Raskolnikov para Pulcheria. Razumikin diz, conheço Rodion há 1 ano e meio, sombrio, melancólico, soberbo e orgulhoso nos últimos tempos, ou sabe-se lá desde muito antes, desconfiado e hipocondríaco. Contudo, magnânimo e bondoso. Não gosta de manifestar seus sentimentos e antes faria uma maldade do que expressaria seu íntimo com palavras. Às vezes não está nada hipocondríaco, aliás, mas simplesmente frio e insensível até à crueldade. Palavra de honra, como se 2 caracteres opostos se revezassem nele. Às vezes anda horrivelmente intratável, nunca tem tempo, todos atrapalham, mas ele mesmo fica deitado sem fazer nada. Não é arguto e não por lhe faltar espírito, mas por não ter, parece-me, tempo para tais ninharias. Não escuta até o fim o que estão dizendo, jamais se interessa pela mesma coisa que todo mundo em dado momento. Atribui a si próprio um valor imenso e parece, com certo direito, o que mais? Eu acho que sua vinda exercerá sobre ele uma influência salubríssima. Acho interessantíssima essa frase, Ele descreve com precisão ali o que a gente tem percebido sobre Razumikin, que vai ver, inclusive, no capítulo seguinte, o capítulo 3, com esse comportamento meio estranho dele pensando nas palavras, tratando todo mundo muito bem, sendo que no capítulo 1 ele foi aquela pessoa desagradabilíssima. Ele tem tratado Razumikin em vários momentos anteriores também de forma terrível, principalmente no meio assim da doença, e Razumikin ajudando ele, A gente percebe essa ética cristã no Razumikin de uma forma muito, muito forte. E a gente também tem o bilhete de Luzhin aqui no capítulo 2, que é importantíssimo também, A gente vê um bilhete ardiloso, uma pessoa ardilosa, Luzhin, a partir do bilhete dele. Então, ardiloso, cheio de indiretas, ele parece querer gerar conflito na família, querer separar ali o filho, o Rodion, o Raskolnikov, da Pulcheria e da Dunya. E dessa forma, ele, com esse rompimento, ele deixaria a Dunya uma pessoa desamparada, uma pessoa precisaria do Luzhin. O Luzhin, ele quer uma mulher nesse perfil, desamparado, submissa, dependente, e a gente tem percebido que a Dunya não é nada disso. A Dunya é completamente diferente, uma mulher empoderada, que sabe o que ela quer. Então isso é muito interessante, a gente percebe conflitos na cena aqui o tempo todo. No capítulo 3 temos uma simbologia muito importante, que é quando a mãe a mãe e a irmã se encontram ali com Razumikin, e uma simbologia que revela que tanto Razumikin no capítulo 2, que havia se lavado, trocado de roupa, estava limpinho, não estava mais bêbado, mas Raskolnikov também no capítulo 3 tem o mesmo comportamento, tinha se lavado, está completamente diferente. E essa simbologia do se lavar, de deixar os pecados irem embora e deles se sentirem sujos também. A gente percebe também no capítulo 3 uma ambiguidade de Raskolnikov. Raskolnikov, ele não só muda de comportamento e posicionamento quanto ao casamento da Dunya ali no meio do capítulo, mas ele também em certos momentos é como se ele falasse sobre o crime cometido. Ele quer falar, então ele fala, deixa nas entrelinhas. A gente sabe que ele meio provavelmente está falando sobre o crime, mas ninguém sabe disso. Então ele fala de uma forma enigmática, mas ele quer falar sobre o que ele fez. Percebemos ali o peso da culpa novamente a partir desse tipo de fala. Na página 255, então temos aqui Raskolnikov falando
como um exemplo do que eu acabei de dizer, né? Meu apartamento, respondeu ele distraído. Sim, o apartamento contribuiu muito. Eu também pensei nisso. Se a senhora soubesse, porém, que ideia estranha me deu agora, mãezinha, acrescentou repentinamente, com um sorriso esquisito. Aqui ele estava falando sobre o apartamento ter influenciado na doença dele. Mas talvez ele fale sobre o crime cometido. Inclusive essas ideias, né, que nessa época eram ideias que passavam mesmo, a gente percebe isso em algumas obras literárias da época, as ideias de que o meio ele cria o criminoso, ele cria a doença. Então aqui ele fala um pouquinho sobre isso quando ele fala sobre o apartamento talvez ter culpa ou ter influenciado tanto na doença, que foi a ideia inicial que Zossimov traz, quanto principalmente nas entrelinhas que fica na fala aí de Raskolnikov, de o apartamento ter influenciado na ideia dele ter tido e cometido o assassinato. Para o capítulo 4 temos aqui na página 264 também uma fala bastante interessante da Pulquéria. Ela diz assim, falando sobre Sônia, quando eles estão saindo da casa do Raskolnikov. Tenho um pressentimento, Dunia. Acredite-me ou não, mas logo que ela entrou, eu pensei que o principal estava bem ali. O principal o quê? Tá? Temos aqui uma pista, como eu estou lendo ainda, né? Fico imaginando, será que existe algo ali, ou vai existir algo ali entre a Sônia e o Raskolnikov? Não sei, não sabemos, vamos continuar lendo para descobrir. Mas essa fala, acho que vai ser respondida futuramente aqui, ainda na história. O capítulo 5 é importantíssimo, ele vai trazer diversas discussões, ideias sobre a possível suspeita de Porfiri com relação a Raskolnikov ser o assassino de Aliona, da velha lá, né? E isso é muito interessante porque ele começa de uma forma mais singela, umas piscadinhas para Raskolnikov, que começa a ficar pilhado ali com aquilo, que toma cuidado com tudo que ele fala, com todas as suas palavras, até chegar tanto na discussão do artigo, que traz várias pistas aí pra gente. Então será que Raskolnikov se considera ou ele quer se convencer, isso a gente vê no capítulo 6, né? Talvez um convencimento sobre ele ser essa pessoa especial que teria direito a cometer crimes, e esse crime então contra a Aliona seria um crime que ele não se culpe talvez por isso, ou ele não queira se incriminar. Acho que ele está no processo de convencimento ali, né, de autoconvencimento, mas esse artigo que é mencionado e discutido no capítulo 5, ele vai trazer essas ideias então, tanto da questão da doença, né, dele ter ficado doente por ter cometido o crime, e quanto à questão dele talvez ser uma pessoa extraordinária que tenha direito de cometer crimes. Além disso, o capítulo 5 deixa muito evidente a dúvida, será que Porfiri desconfia ou não de Raskolnikov? E é aquela dúvida que fica no ar, né? A gente não tem uma resposta, me lembrou muito a questão de Capitu, ali no Machado de Assis, né? no Dom Casmurro. É mais ou menos do mesmo jeito, a gente tem aqui uma dúvida que paira no ar sem uma resposta, sim ou não. Bom, por enquanto, pelo menos não temos resposta nenhuma. E o meu comentário do capítulo 6 é justamente esse, né? Eu acho que Raskolnikov, no capítulo 6, ele tenta se convencer sobre ele ser uma pessoa extraordinária, nesse delírio ali que ele tem, o que é muito questionado quando ele tem esse pesadelo. Né, porque no pesadelo ele mata novamente a Aliona e a Aliona ri da cara dele. Então, será que ele é mesmo uma pessoa extraordinária? Porque ela tá rindo, ele não é extraordinário. Pelo menos fica essa sugestão. Né? Aí temos aí um gancho para a parte 4, bem no finalzinho do capítulo, com o cara, eu vou ler o nome dele de novo, né? Svidrigailov aparecendo. Né? Ele é o esposo ali da Marfa, né? que é citado aqui nessa conversa, que morreu, que tem um relacionamento ali que teve uma questão ali bastante complicada com Dunia. E aí ele vai retornar na parte 4, imagino que na parte 4 essa história se desenrole até talvez, né, por um outro caminho depois de tanta coisa que aconteceu aqui. Eu gostei muito dessa leitura, vou deixar explicado aqui nesse vídeo também, porque eu falei que tem um outro vídeo que eu vou explicar isso, mas vou deixar também nesse vídeo explicado por que eu demorei tanto para fazer a terceira parte. Eu terminei o meu mestrado, Engenharia Química na USP, tive a defesa
né, da minha dissertação, foi tudo muito bem, passei, já estou com o diploma tudo bonitinho, mas aí entram vários processos com prazos que eu tinha, né, questão de fazer a versão final ali corrigida da dissertação, eu tive o artigo científico escrito com base na minha pesquisa também, e fui deixando tudo para depois, né, não dava para gravar vídeo, não dava para ficar lendo tanto quanto eu gostaria de ler, porque eu gosto muito de ler, mas eu precisava me dedicar no tempo livre a isso, e na prática meu tempo livre são os finais de semana, não tenho muito tempo livre não, principalmente durante a semana. Mas eu acho que tem muita coisa se resolvendo por aí. Então, vamos dar continuidade, eu pretendo agora, no mês de maio, publicar as partes atrasadas e a parte do mês de maio, então temos ainda a parte 4 e a parte 5, que seria a parte deste mês prometida, e aí a gente volta para o nosso calendário dessa leitura conjunta. Espero que você tenha gostado do vídeo, dos comentários e que isso esteja te ajudando nesse processo de reflexão também com a leitura. E que a gente está lendo junto aqui, né? Então, o que você está achando? O que mais você percebeu com relação a essa terceira parte? Deixa aqui nos comentários. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa aqui seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê já já no vídeo da parte 4. Até mais!